Devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Sempre bom ver rostos novos aqui e sejam bem-vindos. Vocês que faziam tempo que não vinham, sejam bem-vindos novamente. Não sei se vocês já conheciam aqui o lugar novo, está mais perto para vocês ou não? Que bom. Então tá, muito bom. Hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre essa mensagem que a Adriana acabou de ler, que está no livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografada pelo Chico Xavier e foi transmitida pelo Espírito de Emmanuel. E fala sobre a conquista da liberdade. E hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre essa liberdade, né? E interessante que eu fiquei discutindo um pouco lá em casa com meu marido, né? O que é liberdade? Você acha que você é livre ou não é? Você acha que as crianças são mais livres que nós? Aí a primeira resposta dele é, porque elas podem fazer o que quiser e não são tão culpadas, mas talvez elas não tenham responsabilidades, não quer dizer que elas sejam mais livres. Se a gente deixa uma criança atravessar a rua sozinha? Não. A gente deixa ela escolher o que vai comprar no supermercado? Não. Então ela não é tão livre assim. Mas em compensação, como ela não tem tanta responsabilidade, ela permite-se que ela faça mais coisas do que nós adultos fazemos, né? Correr livre no parque, gritar e dar cambalhota, apesar que alguns adultos fazem isso e que é fantástico, né? Se puder dar uma cambalhota, eu não consigo, mas não tem nada de errado. Mas elas são livres, né? Nesse sentido. Mas que liberdade que a gente está tratando aqui, né? Que liberdade que Emmanuel tratou nesse capítulo. Então, é essa liberdade cristã. E semana passada, a Katie deu uma palestra sobre a verdade. Então, a gente vai continuar um pouco falando sobre essa verdade que a Kate tocou semana passada. Então, a conquista da liberdade vem junto com a conquista da verdade, com a conquista de conhecimento, com a conquista de responsabilidade. Então, a gente não pode falar de liberdade sem tocar nesses três aspectos. Então, Emmanuel começa com essa passagem que está em Gálatas, que foi escrito por Paulo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Eu fui separando parte a parte aqui, né? Chamados à liberdade. Quando Paulo fala sobre isso, ele está falando aos Gálatas. Ele está falando para os novos cristãos, né? Na época. E quem que chamou para a liberdade? Quem que foi que falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Foi Jesus. Então, é essa a liberdade que ele está tocando aí. Vocês foram chamados, vocês tiveram esse convite para conhecer a verdade e se libertar. E aí ele toca no outro aspecto. Mas essa liberdade não é para usar nessa ocasião da carne, da matéria. Né? A gente tem que ter... Será que a gente é realmente livres para fazermos o que a gente quer? Né? Nós temos essa liberdade absoluta. Então, quando ele fala, vocês foram chamados à liberdade, mas não use essa liberdade só para o consumo material, né? Quando ele fala da carne, é para a nossa satisfação material. E, na época, deixa eu só citar mais uma parte aqui. Mas use essa liberdade para servir ao próximo. E aí entra numa contradição, né? Para serem servos. Quando a gente é servo, então a gente é livre? Então entra numa contradição aí, né? Quando Paulo fala para esses novos cristãos. Mas use dessa liberdade, use desse novo conhecimento que Cristo fez esse convite a todos nós
para amar o próximo, para servir ao próximo. Use dessa liberdade com respeito. Então, só explicando um pouquinho, quando Paulo escreveu essas cartas, ainda não tinha uma distinção muito clara entre o judaísmo e o cristianismo. Ainda estava, né, o que eu posso fazer e o que eu não preciso mais fazer. Havia-se muitas regras e muitas ordens, muitas obrigações nas leis de Moisés. Né? Fora dos 10 mandamentos, existiam ainda 613 regras e proibições e ordens que os judeus eram obrigados a seguir e que não tinha nada a ver com a elevação do espírito, que tinha relação à carne. Mas que naquela época talvez fazia sentido para organizar a sociedade. Mas o que né, deixar de usar uma roupa, ou deixar de comer um alimento, ou deixar de... ou sacrificar um animal vai fazer com que você eleve. Então ainda havia... Não estava muito claro o que podia, o que não podia, o que era livre, o que não era livre. Então, nas cartas aos Gálatas, Paulo vem combater esses judaizantes que eles falam, né? Que eles afirmavam que precisava ser salvo, precisava ser circuncisado, que precisava guardar todas as leis de Moisés. Então, ele veio combater essas leis do Velho Testamento que não fazia mais sentido quando se falava só da matéria. O que vai elevar o homem? Será que é deixar... Agora que está na quaresma, né? Ontem a gente falou isso no estudo da família. Será que o deixar de comer o chocolate, sem julgar ninguém, né? Que eu não sei se alguém aqui está fazendo, eu não estou aqui para julgar, talvez faça sentido para você fazer esse jejum ou essa privação de chocolate, mas será que o fato de deixar de comer o chocolate vai te elevar mais próximo a Deus? Então, será que essas ordens e essas proibições que estão no Velho Testamento faziam você se aproximar a Deus, a se libertar ou se a elevar? Então, era esse combate que Paulo veio a fazer com essas cartas. Ele vinha a defender a fé e a defesa da liberdade cristã e a não submissão às leis contidas no Velho Testamento. E a defesa da liberdade cristã, que é a liberdade pelo amor. É conhecer as verdades, as leis divinas, o que é necessário para eu evoluir, o que eu preciso fazer para eu conseguir o meu progresso, para me tornar feliz, e a partir desse momento, tendo esse conhecimento, eu ser livre para fazer minhas escolhas. Mas esse livre para fazer minhas escolhas dentro do respeito ao próximo, né? Do amor ao próximo. Então, esse é o convite, né? Essa é a sugestão, né? Que Paulo vem a fazer, né? Então, vamos parar de... acho que eles viram como a liberdade, talvez como... agora eu posso fazer tudo que eu quiser, e acabou que essa liberdade virou um pouco libertinagem, ao invés de liberdade, sem respeitar o próximo. Não. Vocês podem fazer o que quiserem, mas vamos respeitar também o direito do próximo. Como que você vai conseguir evoluir, mas também respeitando as pessoas que estão ao seu redor? Então, a vida cristã, que é o caminho da liberdade, que ele veio falar. E aí vem aquilo que eu já falei, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, quem estava aqui semana passada, lembra tudo que é verdade, né? Que aquele veio explicar pra gente. O que é essa verdade, então, que Jesus veio falar? Que verdade é essa? E por que ela vai nos libertar? Por que ela vai fazer com que eu seja livre? E ela vai me ajudar a alcançar a felicidade.
Ela vai me ajudar a burilar meus defeitos, né? A eu me tornar uma pessoa melhor. E aí eu entro aqui, né, no tema, né? A conquista da liberdade, que é o tema da palestra de hoje. Então, de novo, vocês acham que nós somos livres, totalmente livres para fazer o que a gente quer? Nós somos livres para fazer as nossas escolhas, baseadas, então, no respeito ao próximo, né? Não ultrapassar, a gente não pode ultrapassar a nossa liberdade, a gente não pode infringir o direito do próximo, né? Então, a liberdade, o que é liberdade? Então, é o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio. Tá um pouco embaçado, né? Será que a hora que a gente mexeu? Vocês acham que tá embaçado ou não? Meu óculos. Tá bom. O Bruno disse que tá bom, tá lá no fundo. Então, essa liberdade é o direito de agir de acordo com o meu livre-arbítrio. Todo mundo aqui tem um livre-arbítrio. A gente tem essa condição, né, de decidir o que a gente quer fazer. Então, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique a outra pessoa. Então, é a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Então, essa independência. E a discussão que eu tive em casa é o conhecimento de qualquer área te deixa mais livre ou menos livre? Menos? Mais? Meu marido falou menos, mas eu acho que é mais, como o Bruno também. Como uma criança, né? Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade a gente tem. Talvez nesse sentido que você queira, você é mais consciente, mas também você tem mais opções. Quando você não tem um conhecimento, você pode ser manipulado, né? Então eu não sei cozinhar. Então a minha opção de comer é o que as outras pessoas vão fazer para mim. Ou, né, eu posso ir no restaurante, mas é o que eles vão oferecer. Se eu sei cozinhar, eu tenho um leque de opções aí que me torna livre de escolher o que eu quiser, dentro do meu conhecimento. Mas é um pouco... Né, a gente fica um pouco confuso nesse tema. Aqui, volta. E aí, de novo, né, a gente não pode falar de liberdade sem falar sobre a liberdade do pensamento, o livre-arbítrio, a consciência, que é o conhecimento moral e o conhecimento do mal e do bem, e a responsabilidade, né? Quanto mais livre, mais responsabilidade, não, quanto mais conhecimento, também mais responsabilidade. Então, tá tudo interligado, né? Nosso livre-arbítrio, a gente também tem responsabilidade perante os nossos atos, perante as nossas ações, a gente não pode dar um passo sem ter consciência daquilo que aquilo pode gerar uma consequência para nós ou para o próximo. Então, essa pergunta que eu já fiz, né? Nós temos a liberdade absoluta? Isso está no Livro dos Espíritos, é a questão 825. E os Espíritos respondem, não. Por quê? Porque a gente vive rodeado das outras pessoas. A gente tem a necessidade de conviver um com o outro. E aí, a partir desse momento, quando a gente vive com o próximo, a gente tem que cumprir determinadas regras, né, de convivência, ou de respeito ao próximo. Existe a lei de amor, justiça e caridade, não é à toa, né, para a gente ser caridoso com o próximo. A partir do momento que eu vivo com o próximo e ajo da maneira que eu queira, eu estou deixando de ser caridoso com o próximo, eu estou não estou agindo com amor com o próximo. Então, a não ser que a gente viva isolado, não dependa de ninguém, talvez você pode ser livre. Mas enquanto a gente vive com o próximo, a gente ainda a nossa liberdade é até onde chega, né, o direito do próximo. Mas aonde que a gente tem a liberdade sem limite, a liberdade absoluta? No nosso
pensamento, né? Então, esse, no nosso pensamento, ele não tem impedimento. Eu posso pensar aqui o que eu quiser. Mas a gente não pode... A gente pode impedir o ato. Mas o pensamento, a gente pode pensar o que quiser. Mas Deus sabe o que a gente está pensando, né? E se a gente pensar também que... lembrar que pensamento é energia, que o que eu penso eu posso estar atingindo o próximo. Então, qual que é a minha responsabilidade perante esse pensamento que eu estou gerando, seja bom ou seja ruim? Apesar de a gente não ter as regras civis, né, do homem para combater o nosso pensamento, a gente sabe que Deus conhece tudo que passa pelos nossos pensamentos e talvez eu serei avaliado, julgado devido aos meus pensamentos. E o livre-arbítrio, né? Essa possibilidade, então, de escolher o que eu quero fazer. Então, a gente tem a vontade e gera uma ação. Esse que é o livre-arbítrio. Então, a gente é livre para poder escolher e somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos. E aí, as boas escolhas são baseadas apenas no conhecimento e na vivência das leis divinas. Então, é necessário então, ter conhecimento para eu ter as boas escolhas. Ter o conhecimento para eu ser livre e escolher. E aí, ter a consciência de escolher o que é certo, e saber, né, qual o caminho seguir. Aí um pouco sobre a consciência. E o Livro dos Espíritos trata umas 2 ou 3 perguntas sobre a consciência. Então, o que é essa consciência? É essa razão que a gente tem de julgar os nossos próprios atos, né? O que é certo, o que é errado, do ponto de vista moral. Mas a minha consciência é diferente da consciência de um ser mais ignorante do que eu e é diferente da consciência de um ser mais evoluído do que eu. Por quê? Por causa do conhecimento das leis divinas. Então, a gente só vai conseguir julgar os meus atos através do conhecimento do que é certo e do que é errado. É muito ligado também com a ética, né? Apesar de não ser a mesma coisa, elas estão muito ligadas, são muito parecidas. Então, temos aqui, a gente falou sobre a liberdade do pensamento, que a gente é livre para pensar o que é, mas seremos avaliados perante Deus por essas energias que a gente emanou. A gente falou sobre o livre-arbítrio, que é essa faculdade que a gente tem de escolher o que a gente vai fazer. Então, apenas o homem, né? Apenas o espírito, nenhum animal, a não ser o homem, tem essa capacidade de escolher o que vai fazer. Isso que diferencia o homem do animal, que o animal é levado pelo instinto. E nós temos o livre-arbítrio, que a gente tem essa consciência de poder escolher. E a consciência de julgar os nossos atos, o que é certo e o que é errado. Então, tem esse grafiquinho, né? Então, pensamento, aí tem a consciência, o que é o bem e o que é o mal, e o livre-arbítrio. É isso, então, que é a liberdade. Então, nós pensamos, será que é certo? Será que é errado? E de acordo com a minha consciência, eu produzo uma ação. Aí, e o conhecimento? Onde que o conhecimento entra nessa liberdade, nessa conquista da liberdade? Por que para mim, né, sem conhecimento a gente não vai ser livre? Porque justamente por isso que a gente é manipulado. Eu lembro que quando eu fiz o curso de parto, para ter o meu primeiro filho, a gente começou a palestra lá com a enfermeira falando, se você não sabe quais são as opções, você não tem nenhuma. Quem vai decidir vai ser o médico para você. E aí,
Você quer saber, por mais que talvez tenha algum momento que o médico vai ter que tomar uma decisão para você, você quer saber quais são as melhores opções e por que você está decidindo por aquilo. Você não quer ser manipulado. Então, é a capacidade, então, de discernimento, de pensar por si só e de tomar as próprias decisões, só é possível através do conhecimento. Então, pensamos numa criança mesmo. A gente não deixa as crianças decidirem o que elas querem. Quando eu vou no supermercado, Target, com o meu filho de 5 anos, ele sempre reclama, por que você só leva o que você quer comprar? Só para você, mas lá tem comida para todo mundo, né? Só para mim. Provavelmente tem um snack para ele. Por que você só leva o que você quer? Justamente por isso, porque eu conheço o que está fazendo falta em casa e eu sou livre para escolher, mas de acordo com a minha consciência, eu vou escolher o que a gente mais precisa e não vou escolher o que é desnecessário. Ontem que a gente tratou sobre o supérfluo e o necessário aqui com as crianças, né? Eu não vou escolher o que é supérfluo, eu vou escolher o que é necessário naquele momento. E aí, o conhecimento traz a responsabilidade. E aí o irresponsável torna-se um peso para a sociedade. Aí o que lá em casa a gente estava tratando, né? Olha, então a gente já entrou num acordo aqui, né? Que a gente não é totalmente livre. A gente não dirige como a gente quer nas ruas, por exemplo, né? Existem regras, porque alguém percebeu que as pessoas abusam ou precisa de uma organização, porque se não houver organização, ninguém sabe quem vai primeiro, quem vai depois. Mas eu não posso andar a 100 km por hora, onde é permitido andar a 20, a 25. Então, a gente não é livre para andar do jeito que a gente quiser. Mas, se eu tiver o conhecimento de que, não, eu posso causar um acidente se eu andar tantos quilômetros por hora, eu preciso prestar atenção de quem está vindo e quem não está. Talvez essas regras não fossem necessárias, mas se todos nós tivéssemos esse conhecimento e essa consciência, e a partir do momento que eu não tenho esse conhecimento nem das leis, ou nem de quantos quilômetros eu posso andar, eu acabo sendo irresponsável, porque eu posso causar um acidente, posso prejudicar a vida do próximo, até a mim mesma. Acaba se tornando um peso à sociedade, né? E Leon Denis veio tratar sobre conhecimento. Poxa, eu não marquei o nome do livro aqui. É no conhecimento das leis superiores que estas vão beber a fé esclarecida, a confiança no futuro, a consolação na desgraça. Então, é o conhecimento das leis superiores, das leis divinas, das leis morais. E o tal conhecimento dessas leis superiores vai produzir o quê? Benevolência para com os fracos, para com todos esses que agitam ainda nos círculos inferiores da existência, vítima das paixões e da ignorância. Talvez essas paixões aqui é aquela liberdade confundida por, né, que eu posso fazer o que eu quiser, já que Jesus disse que eu sou livre para fazer o que eu quiser. Então, essas paixões, essa satisfação da matéria, né? E da ignorância, continuando a frase. A ignorância é o mal soberano que discorre o sofrimento da miséria. Então, quanto mais ignorante, maior o sofrimento. E aí a gente não se eleva, a gente não progride. O principal meio para se melhorar a vida no presente e no futuro é adquirir-se o conhecimento. E o conhecimento compreende a ciência da natureza visível e invisível, o estudo do homem e dos princípios das coisas. Então, o conhecimento é em todos os aspectos, né? Na área que você trabalha e também nesse mundo invisível, as leis morais, para onde vou, qual é o sentido da vida, por que eu estou aqui.
Aí, tocando na responsabilidade agora, que não se tem liberdade sem ter responsabilidade. Então, a pessoa que tem responsabilidade, o que ela faz? Ela avalia os seus atos. E ela o que? Ela avalia o que ela já fez, ela avalia o presente para poder para poder agir no futuro, para poder escolher a melhor forma de agir e ser uma pessoa responsável. E aí, nesse caso, ela tem, então, a liberdade de agir. Então, ela refletiu qual que é o que eu fiz no passado, qual que é a minha situação no presente, como que eu posso agir no futuro, e ela age. E aí a liberdade e a responsabilidade, elas estão ligadas. E a gente só vai ser realmente livre se a gente for responsável, e só seremos responsáveis quando formos livres. Então, a gente aqui só seremos livres se formos responsáveis. Me fez lembrar muito de adolescente, né, que está querendo essa liberdade dos pais, ou pré-adolescente, posso ir no cinema sozinho? Mas quando que isso vai ser permitido? Quando eles provarem mesmo que tem responsabilidade. Meu filho, você sabe ir sozinho até lá? Você sabe que não deve se conversar com estranho? Você sabe que não pode aceitar a comida de... Ontem minha filha chegou comendo um negócio que ela pegou de alguém no parque. Eu fiquei meio preocupada. A gente não sabe o que é. Era no shopping, né? No fim não era nada. Mas ela tem 2 anos. Ela não sabe ainda, né? Mas um pré-adolescente, um adolescente tem essa responsabilidade. Então, no momento que eles compreenderem, eles serão, então, um pouco mais livres. E a gente só podemos ser responsáveis se formos livres. Por que a gente só pode ser responsável se a gente ser livre? Porque quando a gente não é livre, então alguém está tomando as decisões por nós. E aí a responsabilidade não é nossa, é do outro que está tomando as decisões pela gente. Então, por isso que os dois estão ligados dessa maneira. E, de novo, né, conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Né? É a terceira vez que eu cito isso. Então, é conhecer e assimilar esses conhecimentos que vão favorecer o combate das imperfeições. O que é necessário para o meu progresso? O que é necessário para eu me elevar e para eu me libertar? Esses são os conhecimentos das leis superiores. É fazer para o próximo o que eu gostaria de que fizesse para mim mesmo. E Jesus veio falar do amor, né? É isso que ele veio falar. Ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E essa é a verdade. É assim que a gente vai evoluir. É assim que a gente vai se libertar. E nesse livro, Fonte Viva, o capítulo 133 também trata sobre a liberdade. E fala, né? Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. Por que a gente está aqui? Qual que é a razão da vida? Qual a razão da gente estar aqui encarnado? É evoluir, né? É perceber o sentido da vida, é crescer em serviço e burilamento constante. É esse constante aperfeiçoamento, esse constante trabalho para crescer. E observa desse modo a tua posição diante da luz, que apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Ou então quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Então, em que parte que a gente está, né? No que age, fala muito e age menos, ou age mais e fala menos? A gente já conhece essa verdade, né? Que ele trouxe semana passada para a gente, que é perceber o sentido da vida, é crescer através desse burilamento das nossas imperfeições. Então, e aí quando na passagem que a Adriana leu no começo, deixa eu pegar aqui, Emmanuel começa falando que a gente não conhece, antes de Cristo,
a gente não conhecia o que nos elevava. Porque as regras ainda estavam muito no material. Não pode fazer isso, não pode comer aquilo, não pode vestir, não pode se vestir assim. E aí Jesus veio falar muito mais profundamente. Jesus veio falar sobre o Espírito. Jesus veio falar sobre o amor. Então, a mente humana, antes do contato com Cristo, o divino libertador, padecia milenares algemas da servidão. Era o cativeiro da violência, era talvez, né, olho por olho, dente por dente, eram essas proibições, essas ordens que tinham que servir. Era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes da raça. Era a treva da ignorância, aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Era a obsessão na guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. E aí, antes do contato de Cristo, todo mundo já teve esse contato com Cristo? Isso foi falado aqui. A Emmanuel escreveu esse livro, não sei, década de 50? Mas Jesus veio falar com a gente quando? Há 2000 anos atrás. Mas ainda hoje, todos já tiveram esse contato com Cristo? Todos já conhecem, todo mundo já conhece o que faz nos elevar, o que nos faz libertar? E aí ele continua, né? A Emmanuel continua falando sobre a elevação do Espírito. Então, Cristo veio, porém, conquistando a libertação espiritual do mundo, a preço de sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. E aí, da manjedoura à cruz, movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade. Então, ele veio falar sobre a humildade, do equilíbrio, que aí é contra as paixões e ao exagero. Veio falar sobre a esperança, a alegria e da vida eterna, que constitui os fatores essenciais da justa libertação do espírito. Está aqui, né, na Palavra de Vida Eterna, capítulo 28, que foi a leitura inicial. E eu termino com essa passagem que está aqui. Então, quando a gente fala sobre liberdade, a gente fala sobre conhecimento, a gente fala sobre conhecer a verdade, conhecer as leis morais, sobre a ação com responsabilidade, a gente fala sobre a consciência, sobre saber o que é certo, o que é errado, e agir perante a sua consciência. E agora a gente tem um passe, vou deixar aqui só os recadinhos. Vai ter alguém chamando. O passe é só uma transfusão de energia. Vocês já conhecem o procedimento de passe? Então tá bom. Vai ter alguém chamando.
Thank you.